Olá para todos, para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro Lemos, eu sou o criador, apresentador, roteirista, diretor e editor aqui do canal Ateu e Daí. E, para quem não sabe também, eu sou o criador da página Sou Ateu e Daí no Facebook, essa que deve estar aparecendo aí para vocês agora. Se você não a conhece ainda, eu vou deixar o link para ela aqui embaixo para que vocês possam acessá-la e vejam as postagens que eu faço lá praticamente diariamente sobre ateísmo e religião. Deixem seu like lá, seus comentários, suas sugestões, críticas, opiniões e etc. Bom, e por que eu estou aqui agora no meu canal falando sobre a minha página do Facebook? Porque no mês que passou agora, novembro de 2015, eu decidi fazer uma pesquisa entre os ateus e agnósticos que frequentam a página para poder conhecer um pouco melhor sobre a comunidade de descrentes no país. Uma espécie de censo entre os ateus, se você quiser colocar dessa maneira. Na verdade, não chega a ser um censo propriamente dito, porque em pesquisas oficiais, como as feitas pelo IBGE ou com alguma finalidade acadêmica, geralmente são aplicadas fórmulas específicas ou metodologias próprias, o que não chegou a ser o caso aqui. Eu simplesmente criei um formulário e disponibilizei ele na internet para ser respondido pelas pessoas que frequentassem a minha página. Então seria uma coisa mais informal mesmo. Mas mesmo assim, eu acho que isso já vai ser suficiente para nos ajudar a conhecer um pouco melhor sobre essa parcela da população. Quando eu disponibilizei o formulário, eu fiz uma previsão otimista de que umas 100 pessoas o responderiam. E eu já consideraria isso demais. Mas qual não foi a minha surpresa quando, depois de uma semana no ar, nada mais nada menos que 785 pessoas haviam respondido o formulário. Essa é uma amostragem considerada excelente até mesmo para pesquisas oficiais realizadas a nível nacional. Então muito obrigado a todos vocês que participaram, vocês são demais. Futuramente eu pretendo criar um arquivo com todos os dados brutos que embasaram a pesquisa e as informações que eu vou apresentar aqui agora, para quem quiser tirar suas próprias conclusões. Bom, então sem mais delongas, vamos aos resultados da pesquisa. Bom, o primeiro questionamento feito foi quanto à idade. E nesse quesito não houve muitas surpresas. A maioria dos ateus e agnósticos que responderam à pesquisa são jovens, tendo nascido na década de 90, estando, portanto, entre os 15 e 24 anos. 43,05% dos entrevistados estão nessa faixa de idade. A segunda faixa etária com maior número de pessoas é a de 25 a 34 anos, as pessoas que nasceram na década de 80, entre as quais eu me incluo, com 32,61% dos entrevistados. Os que nasceram na década de 70, estando portanto entre os 35 e 44 anos de idade, correspondem a 14,9% dos entrevistados e 8,15% nasceram de 1970 para trás. Houve ainda 1,27% que nasceu depois do ano 2000. A pessoa mais jovem que respondeu nasceu em 2003, estando portanto com 12 aninhos. A mais experiente nasceu em 1945, tendo 70 anos. Os 2 anos com maior número de respostas foram 1988 e 1997, com 5,73% dos que responderam, ou 45 pessoas, tendo nascido em cada uma dessas datas. O segundo dado analisado foi a identidade de gênero, e aqui também não houve muitas surpresas. Pela análise dos dados aqui no YouTube já dá para perceber que o número de homens ateus é bem maior que o de mulheres, mas mesmo assim a diferença ainda foi impressionante. 82,7% dos entrevistados, ou 649 pessoas, se identificam como pertencendo ao gênero masculino, e somente 17%, ou 133 pessoas, se identificam como pertencendo ao gênero feminino. Isso mostra como esse universo ateísta ainda é majoritariamente masculino, e pode nos levar a refletir as razões por trás disso e como alterar esse cenário. Bom, em nome da diversidade e da liberdade, eu deixei essa opção em aberto para quem por acaso tivesse algum outro tipo de identificação. E aparentemente 2 pessoas, ou 0,3% dos entrevistados, não se identificam nem como homem nem como mulher. Uma delas colocou apenas ser humano e a outra se identificou como mulher trans. Depois veio a orientação sexual, e aqui houve uma pequena surpresa. A maioria, como era de se esperar, se considera heterossexual. Foram 671 pessoas, ou 86,2% dos entrevistados. Mas a segunda maior orientação sexual não foi a homossexualidade, como era de se esperar, e sim a bissexualidade, com 6,3% dos entrevistados, ou 49 pessoas. Depois sim veio a homossexualidade, com 5,4%, ou 42 pessoas. Na sociedade brasileira como um todo, o número de pessoas que se consideram homossexuais normalmente é superior aos que se consideram bissexuais.
Então fica aí essa curiosidade entre os descrentes. E ao que parece, o número de ateus que se consideram héteros está um pouco abaixo da proporção encontrada na sociedade como um todo também. Segundo o IBGE, mais de 90% dos brasileiros se consideram heterossexuais. É claro que isso não necessariamente significa que ser ateu faz com que você tenha maior ou menor propensão a ser homossexual ou bissexual. Essa diferença provavelmente se dá porque entre a comunidade de descrentes existe menos discriminação em relação à orientação sexual, e aí as pessoas se sentem mais à vontade para declará-la livremente. Bom, tivemos ainda 9 pessoas, ou 1,2%, que se declararam pansexuais, e 5 pessoas, ou 0,6%, que se declararam assexuais. Em nome da diversidade e da liberdade, deixei esse campo em aberto novamente. E aí tivemos 2 pessoas que declararam ter orientações sexuais diferentes dessas. Uma delas informou ser anormal e a outra disse ser BDSM. Eu nem sabia que BDSM deveria ser considerado uma orientação sexual, mas enfim, se a pessoa acha que é, ela que sabe, né? Eu também dividi esses dados da orientação sexual entre os gêneros, para termos uma melhor noção de como fica essa distribuição entre os homens e as mulheres. E cheguei a esses dados. Entre os homens, 89,92% se consideram heterossexuais, 5,72% homossexuais, 3,72% bissexuais, 0,46% pansexuais, a mesma porcentagem 0,46% assexual e 0,15% outros. Essa é uma distribuição bem mais próxima encontrada entre a sociedade brasileira como um todo. Já entre as mulheres, essa distribuição é bem diferente. 79,23% se consideram heterossexuais e, pasmem, 11,53% se consideram bissexuais. Apenas 3,84% se consideram homossexuais. A quantidade de bissexuais entre as mulheres é quase o quádruplo do encontrado entre os homens. Talvez isso signifique que, mesmo no universo ateu, a curiosidade e a experimentação no sexo ainda é maior entre as mulheres. Ainda 3,4% se consideram assexuais e 1,53% se consideram pansexuais. O próximo dado perguntado foi o local onde a pessoa residia. E aqui também não houve muitas surpresas. A maior parte dos ateus vivem no estado de São Paulo, 27,5%, mais de um quarto dos entrevistados, sendo 14% na capital e 13,5% no interior. Uma diferença bem equilibrada entre capital e interior. O segundo estado com maior número de entrevistados foi o Rio de Janeiro, com 10,5% do total, sendo 7,1% na capital e 3,4% no interior. Aí a diferença entre capital e interior já aumentou bastante. E o terceiro colocado foi Minas Gerais, com 9,9% do total, bem pertinho do Rio. Só que em Minas a quantidade de pessoas no interior superou a da capital, o dobro. Desses 9,9%, 3,3% são na capital e 6,6% no interior. As capitais com maior número de ateus foram as seguintes: São Paulo com 14% do total, Rio de Janeiro com 7,1%, Porto Alegre com 3,4%, Belo Horizonte com 3,3%, Curitiba com 3,2%, Recife com 2,5%, Fortaleza com 2,4% e Brasília e Florianópolis empatadas com 1,7%. A distribuição demográfica por regiões ficou da seguinte maneira: o Norte com 3,6% do total, Nordeste com 17,5%, Centro-Oeste com 7,8%, Sudeste com 49,9% e Sul com 20%. Ainda 0,9% dos que responderam residem no exterior. Somente 2 estados não receberam resposta de ninguém: o Acre e o Amapá. A próxima pergunta foi qual o título de preferência para a sua descrença. O intuito dessa pergunta era analisar quantos dos entrevistados se consideravam ateus, quantos se consideravam agnósticos ou quantos preferiam algum outro título para designar sua orientação ideológica. Bom, a grande maioria que respondeu prefere ser chamado de ateu mesmo. 74,9%, praticamente 3/4 dos entrevistados. 10,4% se consideram agnósticos e 2,5% preferem ser chamados de humanistas. Empatados com 2,2% estão os títulos de racionalista e não religioso, 1,1% prefere ser chamado de descrente e 0,5% prefere secularista.
Tivemos ainda 1% que disse preferir algum outro título diferente dos listados, e aqui uma surpresa. Uma grande porcentagem, 5,1%, diz preferir não ser chamado por título nenhum. Talvez isso indique que entre os ateus muitas pessoas prefiram não ser rotuladas, encaixadas em categorias pré-determinadas. Eu particularmente não acho que rótulos sejam necessariamente uma coisa ruim. E às vezes eles são até necessários para se afirmar um posicionamento. O problema é quando eles começam a ser estigmatizados. Só que às vezes até mesmo a recusa do uso de um rótulo acaba fortalecendo a sua estigmatização. Em seguida, perguntei a respeito da renda mensal dos entrevistados ou de sua família. Aqui também não houve muitas surpresas. O ateísmo é geralmente mais difundido entre as camadas sociais mais favorecidas financeiramente. Nós poderíamos até levantar algumas presunções sobre o porquê disso, mas isso já ia fugir do objetivo da pesquisa. Eu queria simplesmente constatar os fatos e não os motivos por trás deles. Aqui, 1,3% disse possuir renda mensal familiar inferior a R$ 500, 7,2% entre R$ 500 e R$ 1.000, 13,8% entre R$ 1.000 e R$ 1.500, 20,2% entre R$ 1.500 e R$ 2.500. 21,8% disseram possuir renda mensal familiar entre R$ 2.500 e R$ 4.000, 14,7% entre R$ 4.000 e R$ 6.000, 11,5% entre R$ 6.000 e R$ 10.000, e 9,6% disseram possuir renda mensal familiar superior a R$ 10.000. Invejinha deles, né? Bom, então aparentemente pelo menos 35,8% dos ateus vivem em uma família com renda mensal superior a R$ 4.000. Eu acho que isso põe abaixo a teoria de alguns líderes religiosos de que você só encontrará prosperidade financeira se devolver o dízimo a Deus, né? Eu só espero que isso também não faça da gente um alvo, né? Imagina se agora os bandidos começam a perguntar quem é ateu antes de sequestrá-lo ou assaltá-lo. O próximo dado questionado era se a pessoa seguia alguma religião anteriormente e que religião era essa. Aqui eu tive umas pequenas surpresas. A maioria, como era de se esperar, respondeu que era católica, praticamente metade dos entrevistados, 49,4%. Porém, a segunda maior resposta foi que não, a pessoa nunca seguiu nenhuma religião, 22,3% dos entrevistados. Um número de ateus e agnósticos de origem, por assim dizer, muito maior do que o que eu esperava. Talvez isso até indique alguma mudança de paradigma na nossa sociedade. Bom, depois seguiu-se o esperado. 18,1% disseram ser evangélicos, 4,7% eram espíritas. 2,5% disseram seguir outra religião diferente das listadas aí. Depois eu fiquei até curioso para saber que religiões seriam essas, mas eu dei mole e não deixei esse campo em aberto para as pessoas preencherem livremente. Se eu fizer alguma outra pesquisa dessa futuramente, eu até faço essa correção. Depois tivemos outra pequena surpresa, 1,9% disseram ter sido testemunhas de Jeová, um número que eu considero bem grande se considerarmos a proporção de testemunhas de Jeová entre a população brasileira. Talvez isso indique que entre as testemunhas de Jeová exista uma evasão bem grande de fiéis. Depois tivemos 0,6% dizendo que eram praticantes do budismo, 0,3% dizendo que eram umbandistas e 0,1% dizendo que eram judeus. Não tivemos nenhum ex-hinduísta ou ex-muçulmano, aparentemente. Em seguida, perguntei se os pais ou familiares dos entrevistados sabiam de sua condição de descrente. E aqui eu tive uma imensa surpresa. 87,1% dos entrevistados disseram que sim, seus pais ou familiares sabiam da sua forma de pensar. Consequentemente, somente 12,9% disseram que não. A quantidade de ateus e agnósticos fora do armário é muito maior do que eu imaginava inicialmente. Antes de começar essa pesquisa, eu imaginava que, uns 50% dos ateus e agnósticos ainda escondiam sua forma de pensar dos pais ou parentes. Mas, pelo visto, eu estava redondamente enganado. E que bom que eu estava enganado. Esse é um dado extremamente positivo, ao meu ver. Quanto mais pública as pessoas tornarem sua visão de mundo, menos preconceito nós tendemos a sofrer perante a sociedade. Com menos estranheza as pessoas veem o fato de nós não nos alinharmos a uma visão ortodoxa de mundo. Então, que nós continuemos assim.
Em seguida, eu perguntei a respeito do grau de instrução dos entrevistados. E aqui não houve nenhuma grande surpresa. O senso comum pressupõe que os descrentes possuem, em média, maior educação formal que os religiosos. E as respostas dadas aqui parecem confirmar essas suspeitas. Apenas 0,3% dos entrevistados disseram não possuir instrução formal nenhuma. 1,5% disseram possuir o ensino fundamental incompleto, 2% o ensino fundamental completo e 9,9% o ensino médio incompleto. A partir daqui estão concentradas as grandes maiorias. 20% cursaram o ensino médio completo, 29,9% têm o ensino superior incompleto e 23,1% graduaram-se no ensino superior. E ainda há uma boa parte que foi além da graduação superior. 9,7% possuem pós-graduação e 3,6% possuem mestrado, doutorado ou PhD em alguma área. Então, se levarmos em conta apenas esses dados brutos, pelo menos 36,4% dos descrentes entrevistados, ou seja, mais de um terço dos que responderam ao questionário, possuem no mínimo uma graduação em alguma área do ensino superior. Isso é mais do que o triplo acima da média nacional, já que, segundo o IBGE, somente 11,26% dos brasileiros possuem ensino superior completo. E quase metade deles sequer chegou a concluir o ensino fundamental. No entanto, esses dados analisados assim a grosso modo podem ser enganosos. Como eu disse no começo, muitos ateus são jovens, então muitos ainda não concluíram o ensino superior ou até mesmo o ensino médio, simplesmente porque ainda não chegaram nessa fase da vida. Então, para termos uma noção mais exata da escolaridade, eu tive que filtrar esses dados. Eu fiz uma correlação com a idade mencionada anteriormente e levei em consideração somente a resposta das pessoas que disseram ter pelo menos 20 anos de idade. E aí sim o resultado foi espantoso. No total, 66 pessoas disseram ter pelo menos 20 anos de idade. Dessas, 0,33% não possuem instrução formal, 0,16% possuem apenas o ensino fundamental incompleto, 1% possuem o ensino fundamental completo e 2,14% possuem o ensino médio incompleto. Somando isso, dá 3,63%. Ou seja, mais de 96% dos ateus com no mínimo 20 anos de idade possuem pelo menos o ensino médio completo. Isso é quase a totalidade. Bom, a divisão entre o restante ficou assim. 16,5% possuem somente o ensino médio completo mesmo, 33,33% o ensino superior incompleto, 29,53% já graduaram-se no ensino superior, 12,54% pós-graduação e 4,45% mestrado, doutorado ou PhD. Isso elevaria a porcentagem de ateus que possuem pelo menos o ensino superior completo a 46,52%. Se essa pesquisa vale de alguma coisa, nós podemos dizer que a escolaridade entre os ateus brasileiros é superior à escolaridade global de alguns países desenvolvidos. Portanto, se há uma coisa que os religiosos não podem alegar, é que uma pessoa se torna ateia por ignorância. Pelo menos por falta de educação formal não parece ser, né? Bom, no próximo questionamento eu pedi para que classificassem de 0 a 10 o seu interesse pela política no país. Minha ideia era ter uma noção de quão engajados politicamente os descrentes eram. E aparentemente são bastante. Somente 21,8% dos entrevistados declararam ter interesse entre 0 e 5 na escala. 78,2% disseram ter interesse acima de 5. E 60% das respostas foram entre 8 e 10. Então parece que os ateus e agnósticos são uma parcela demográfica muito interessada nos andamentos políticos do Brasil. O que é uma excelente notícia, considerando-se a crescente atuação dos religiosos na política do país. Em seguida, eu perguntei quais veículos de informação as pessoas utilizavam para se manterem atualizadas. Nessa pergunta se podia marcar mais de uma opção. E aqui também não houve muitas surpresas. 99,6%, praticamente todo mundo que respondeu, informou que o principal veículo de informação que eles utilizam é a internet. Isso mostra como o papel das mídias está mudando e a relevância da mídia eletrônica na formação do nosso conhecimento de mundo. A segunda opção mais utilizada é a televisão, com 41,9%, e a terceira, os jornais, com 30,8%, o que eu achei bastante. Aparentemente, muitas pessoas ainda leem as notícias impressas. Depois vieram as revistas, com 21%, e o rádio, com 19,7%.
Outros meios de informação receberam 3,6% de respostas. E para finalizar, eu perguntei quais eram as atividades preferidas para se realizar nos horários de lazer. E aqui um sintoma dos tempos modernos. 87,9% dos entrevistados disseram que uma das atividades preferidas era navegar na internet. Nós somos uma geração conectada ao mundo virtual. Disso não há muita escapatória, seja para o bem ou para o mal. Mas a segunda opção mais escolhida me surpreendeu positivamente, embora eu já devesse esperar por ela, né? 65,7% dos entrevistados escolheram ler livros como uma das atividades preferidas. Logo em seguida veio o cinema com 53,6%, seguido bem de perto por, olha aí, jogar videogame com 52,3%. Se você presta atenção nos adereços dos cenários aqui do canal, já deve ter percebido que esse é um dos meus passatempos preferidos também, né? É bom saber que a maioria dos ateus também são gamers. Depois veio viajar, que também é uma das minhas atividades preferidas, com 38,8%. Sempre bom conhecer lugares e culturas novos. Depois disso, as outras opções ficaram bem equilibradas, quase todas elas recebendo muitos votos. Parece que os ateus gostam muito de se divertir e curtir a vida. Talvez porque nós saibamos que essa é a única vida que nós temos para viver, né? Bom, pessoal, esse foi o resultado da pesquisa que eu fiz entre os ateus e agnósticos. Depois, se vocês quiserem ver esses dados com maiores detalhes, eu vou tentar gerar um infográfico com toda essa informação e coloco um link disponível para ele aqui embaixo. Depois eu vou tentar gerar também uma planilha contendo todos os dados brutos que eu recebi durante essa pesquisa, para quem for da área de sociologia, geografia, estatística ou qualquer coisa assim, e quiser garimpar melhor esses dados ou aplicar uma metodologia mais formal a eles. Bom, espero que vocês tenham gostado. Desculpe a demora em divulgar os resultados da pesquisa, mas como eu acabei recebendo muito mais respostas do que eu imaginava inicialmente, a compilação de todos esses dados demorou um pouco mais do que eu previa. Mas eu espero que eles tenham ajudado a lançar um pouco de luz sobre quem são os descrentes brasileiros e que eles nos sejam úteis de alguma forma. Se você quiser ajudar na produção de novos vídeos, inscreva-se no canal Ateu e Daí e deixe seu like. Para ver mais vídeos no meu canal, só clicar nesse link aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.